Olá, professores, é um prazer que eu recebo a minha banca de qualificação do projeto de pesquisa de mestrado Idosos portadores de doença renal crônica, gestão em saúde frente a esta realidade no município de Santa Maria. Gostaria de saudar a professora Marisa, professor Guilherme, muito obrigado por aceitarem o convite e participar dessa banca. Professor Jairo, meu querido professor, um grande mestre, incentivador muito grande dessa pesquisa, tem colaborado muito na construção desse processo. Eu gostaria então de dar início à apresentação, também falar um pouco sobre mim. Meu nome é Bruno Vinícius, eu sou enfermeiro graduado em 2017, possuo residência multiprofissional em gestão e atenção hospitalar com ênfase em doenças crônicas e também possuo especialidade em nefrologia. Eu gostaria então de passar a introdução, ressaltar um número do IBGE, dados de 2018, que ele mostra para nós que nós temos atualmente em torno de 20 milhões de pessoas na faixa idosa da população. Também uma projeção para os próximos 40 anos que esse número pode chegar a 1/4 da população total do país, né? Ou seja, se nós temos 200 milhões de habitantes em torno de 2020, 2060 nós vamos ter em torno de 50 a 60 milhões de idosos no país, né? Isso vai refletir numa série de questões sanitárias que nós vamos abordar durante a apresentação da pesquisa. Dentro do processo de senescência, do processo de envelhecimento, gostaria de ressaltar aqui que 40% dos idosos possuem alguma doença crônica e 29,8% ele possui uma ou mais dessas doenças crônicas, né? Entre elas nós podemos ressaltar aqui como a diabetes, a hipertensão arterial sendo as campeãs no país, tá? Em primeiro lugar a hipertensão, em segundo lugar a diabetes, em números, e também a artrite em suas diversas formas de apresentação. Ou seja, 70% dos idosos no nosso país possuem alguma condição crônica de saúde, né? Então, entrando no mundo das doenças crônicas, eu gostaria de trazer então a doença renal crônica, uma consequência gravíssima dos processos de adoecimento da pessoa portadora de alguma doença crônica, ao exemplo da diabetes, da hipertensão, da dislipidemia e da obesidade, entre outras questões genéticas também que podem levar a esse desfecho, a esta patologia. Ela caracteriza-se, então, por ser um diagnóstico sindrômico, ou seja, uma perda progressiva e irreversível da função renal, onde a pessoa passa a acumular os catabólicos, substâncias urêmicas, por exemplo, que são produtos excretados pela urina. Ela perde essa capacidade de fazer isso, gerando uma série de alterações no equilíbrio eletrolítico do corpo, no equilíbrio ácido básico, no pH sanguíneo, gerando hipervolemia, ou seja, o paciente passa a acumular líquido, né? Gerando uma série de complicações da ordem fisiológica, né? Muitas vezes, se não tratado urgentemente, causando a morte iminente desses pacientes. Então, a doença renal crônica ela vai atingir em torno de 10% da população no mundo, afetando pessoas de todas as idades e raças, né? A estimativa é que a enfermidade então, ela afeta 1 a cada 5 homens e 1 a cada 4 mulheres com idade entre 65 e 74 anos, sendo que metade da população com 75 anos ou mais sofre algum grau da doença. Então, dentro desse universo da doença renal crônica, eu gostaria de trazer alguns dados que às vezes não estão dispersos, estão na prática clínica, na prática de trabalho do mundo da saúde. 1/3 dos diabéticos, segundo estudos randomizados pelo mundo afora, vai desenvolver 1 grau da doença renal crônica durante seu processo de vida. 1 a cada 3 em cada 10 desses pacientes, ou seja, 30%. O processo de senescência já foi estudado e consolidado que também cerca de 30% dos idosos, saudáveis ou não, vão adquirir esta condição crônica de saúde em pelo menos algum grau dos níveis dessa doença. Essa doença se divide em 4 graus, sendo o último grau a perda total da função renal.
Primeiro grau, doença renal crônica nível 1, grau 1, onde esse grau ele é estimado através do cálculo de filtração glomerular, a taxa de filtração glomerular para o sangue por minuto, que o rim consegue fazer esse processo de filtração, né? E quanto for maior o grau, pior ou menor é o fluxo sanguíneo que o rim consegue filtrar por minuto, né, nesse processo. Então, assim, já foi falado aqui os fatores de risco, que são a diabetes, a hipertensão, e quando você tem mais de um fator de risco, as chances de desenvolver esta condição de saúde, elas multiplicam-se, elas dobram, né? Então, a importância de se ter programas de saúde efetivos no controle dessas enfermidades, ela é primordial para o estadiamento e, consequentemente, a prevenção dessa condição crônica de saúde. O impacto, então, da doença renal crônica, ela vai se submeter a um processo de terapia renal substitutiva. Bom, o que é isso? Atualmente, no mundo atual, nós temos 3 processos de terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, onde a pessoa fica 3 vezes por semana, 4 horas em média, ligada a uma máquina onde ela faz a filtração sanguínea e excreta os catabólitos e o excesso de líquido do corpo que ela possui por não ter mais essa capacidade. Nós temos também a diálise peritoneal, que é um pouco menos invasiva, onde a pessoa fica com um catéter no peritônio, no abdômen, implantado permanentemente, onde é feito ciclos durante seu processo de tratamento, onde o líquido a solução de diálise, que é uma solução glicosada, a glicose ela age captando esses metabólitos que o rim não tem capacidade para eliminar mais, e ele retira um processo onde a pessoa fica ligada numa máquina ou não, manualmente também pode ser feito, e então consegue fazer essa substituição da função renal dessa forma. E por último, então, nós temos o transplante, né, que infelizmente os números relacionados a transplantes renais no país ainda são muito incipientes, muito baixos, né, para a capacidade, para a necessidade atual apresentada na demanda, né. Gostaria de trazer também para vocês que no Brasil nós temos em torno de 110, 114 mil pacientes em hemodiálise atualmente, dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2019, 2018, sendo que também, agora falando um pouco da questão financeira aqui, 90% dos pacientes portadores de insuficiência renal estão em hemodiálise, ou seja, é a modalidade de tratamento número 1 hoje no país em utilização, e 85% desse tratamento é financiado única e exclusivamente pelo SUS, né? O gasto estimado, aqui segundo esse estudioso, foi em torno de 2,2 bilhões ao ano para o Estado. Bom, eu trouxe agora aqui o perfil epidemiológico e a sobrevida do paciente renal crônico em programa de hemodiálise no centro do estado do Rio Grande do Sul. Isso foi uma monografia que eu realizei em 2017, tá? E nós realizamos então um estudo do perfil do paciente, né? Qual que é o perfil desse paciente, de onde ele vem, quais doenças de base ele tinha, qual a idade média que ele tinha ao desenvolver a perda de função renal, a doença renal crônica, e qual era a sua sobrevida quando entrava em hemodiálise nos anos. Então eu gostaria aqui de apresentar rapidamente para a banca os dados que eu encontrei, que foram dados muito relevantes. Sobrevida de um paciente, por exemplo, em 1 ano, em hemodiálise, ou seja, no primeiro ano de hemodiálise, esse paciente nós encontramos sobrevida de 83% numa coorte de 799, né, encontrando 459 pacientes em risco. Ou seja, gostaria de mostrar a curva de sobrevida para vocês. Ao entrar na hemodiálise, o paciente tem praticamente 83, 85% de chance de sobreviver no primeiro ano. Ao longo da terapia renal substitutiva, essa curva de sobrevida ela vai o quê? Descendo gradativamente.
Por que isso acontece? Bom, qualidade do tratamento, a condição fisiológica do indivíduo, ou seja, a condição clínica dele. E terceiro ponto, muito importante também, riscos de infecções. E o último, situações, os riscos da hemodiálise, né? Os riscos de choque hipovolêmico durante uma terapia renal substitutiva, entre outros riscos que podem ocasionar a morte desse indivíduo. Então, retornando aqui à apresentação, a questão do coronavírus eu também fiz questão de trazer aqui como uma pauta desse projeto, pois a pandemia de coronavírus, ela já vai aqui perdurar, já estamos em 10 meses de pandemia, e o impacto nesses pacientes crônicos que têm uma incipiência, uma tendência maior de acometimento de sua saúde, uma fragilidade muito maior em relação a indivíduos saudáveis, ele vai ser impactado diretamente pela questão do coronavírus, né? Então, nós tratamos então de abordar essas questões, como foi o impacto da pandemia durante seu tratamento, se ele ficou desassistido, se o Estado forneceu tudo aquilo que ele se propôs a fazer em suas políticas de saúde, e também a questão familiar também, se isso influenciou muito na vida desse sujeito. Então nós chegamos ao problema de pesquisa, que é como a gestão pública de saúde vem desenvolvendo as ações frente ao processo de adoecimento e falência renal crônica dos idosos residentes na cidade de Santa Maria. Então, como que a gestão pública ela tá fazendo com que esses pacientes tenham um tratamento adequado para enfrentar essa patologia? Pois, como eu trouxe para vocês a introdução, todas as questões de saúde que levam à perda de função renal, elas são totalmente tratáveis e preveníveis. Então, é nesse sentido que nós vamos entender como que são feitas essas ações pelo Estado, se existe fragilidade na rede de saúde e quais ações eu como mestrando, no caso, posso utilizar para também fazer uma intervenção no serviço e deixar minha colaboração. Então, acho que é essa perspectiva que nós vamos tentar encontrar na fala dos sujeitos. Então, o objetivo geral é reconhecer esse processo de adoecimento da doença renal crônica nos idosos de Santa Maria e ver as respostas da gestão frente a essa realidade. Os objetivos específicos, então, é reconhecer como estabelecer o processo de adoecimento na vida cotidiana desses idosos. Depois, a metodologia, nós vamos fazer um link agora com o método que nós vamos utilizar lá na frente, com a Gagnetten, que é uma metodologia bem interessante para justamente estabelecer essa perspectiva aqui. Vamos identificar a eficácia ou não dos recursos de saúde por eles utilizados ao longo do seu processo de adoecimento junto à gestão pública de saúde na cidade. Vamos avaliar a gestão em saúde, como ela tem implementado ações para garantir, junto à população idosa, a eficácia de acesso à saúde e tratamento da doença renal crônica em Santa Maria. Vamos também entender como esse idoso portador de doença renal crônica lidou com as condições de exposição ao Covid-19, no seu contexto familiar, social, e também assistência à terapia renal substitutiva, ou seja, na hemodiálise, se houve alguma alteração com que impactasse na vida desse sujeito. E também as demais necessidades junto à gestão pública de saúde, consultas, encaminhamentos, outras demandas, situações de gravidade que possam ter piorado com a questão da doença renal crônica e como que ocorreu esse movimento dentro da rede de saúde. E por último, então, a partir dessa identificação da fala dos atores, dos gestores, dos pacientes, nós vamos então propor um programa de educação junto aos gestores de atenção primária à saúde, então tendo o tema principal a prevenção e o processo de adoecimento renal crônico, né, dentro da rede de assistência à saúde na população idosa. Por que na população idosa? Porque é justamente essa população crônica, seja ela diabético, hipertenso, obeso, pessoas portadoras de dislipidemia, essas pessoas que elas vão chegar
a processo de senescência delas vai ser impactante e nós pretendemos prover, então, um programa com que faça com que o tratamento na atenção primária seja efetivo para que quando a pessoa chegue na sua idade superior a 60 anos, ela tenha total controle e pleno estabelecimento de sua saúde. Então a justificativa ela é evidente através de todas as questões que eu trouxe anteriormente, né, de exposição aos quais os pacientes que possuem uma condição crônica de saúde, seja ela uma diabetes, hipertensão, entre outros, como já citados, possuem. Então essa exposição, juntamente com a alta demanda, o alto fluxo de pacientes dentro da rede de saúde, ela é extremamente problemática para o acesso à saúde desses pacientes, também entre outras questões que nós vamos identificar através das falas dos sujeitos. Então, nós vamos utilizar o método de Marx para contemplar todas essas questões norteadoras da pesquisa e também pretendendo alcançar a plenitude das respostas dos pacientes, ou seja, não obtendo apenas um olhar clínico, mas entendendo a origem desse sujeito, todas as particularidades que a sua vida pessoal interviu no seu processo de adoecimento. E para isso o método de Marx e depois o método de análise da Gagnetten, eles vão ser umas ferramentas bem úteis para poder contemplar essa fala desse sujeito. Aí nós vamos conseguir, de fato, ter um olhar mais ampliado sobre a sua questão de saúde. Então aqui o Marx traz, que o homem se constitui como um sujeito histórico, né? Ou seja, nós temos que, para entender o processo de adoecimento, não basta nós olharmos apenas justamente para a questão de saúde, ou seja, para o tratamento do paciente. Ou seja, nós temos que ter um olhar mais ampliado, ao qual busque entender toda a questão familiar, toda a questão que envolve o seu mundo do trabalho, os horários que a pessoa tinha disponível, se tinha uma forma de lazer, enfim, esse método é muito valioso para nós conseguirmos olhar para isso. Então aqui eu trago as categorias de análise que nós vamos levar em conta: a historicidade, então tudo que eu já comentei sobre a história, a totalidade, ou seja, a matéria total daquilo que nós vamos analisar, ou seja, não apenas olhar para uma categoria apenas de análise, ou seja, a clínica, o processo de adoecimento em si, não. Nós vamos ter essa concepção um pouco maior de amplitude, de visão de todo o processo de vida dessa pessoa. E a contradição ela vai se manifestar pelas falas dos sujeitos, né? Por tudo aquilo que ele fala na entrevista e aquilo que realmente aconteceu, os seus desfechos, as suas escolhas que vão impactar no seu futuro. Então aqui o delineamento do estudo eu vou trazer, então nós vamos fazer, obviamente, como já foi falado, uma pesquisa qualitativa, onde nós vamos primeiramente escolher 10 pacientes, 5 em fase pré-tratamento hemodialítico e 5 em hemodiálise, homens e mulheres, de diferentes classes sociais, sendo considerados critérios de inclusão, então, o diagnóstico médico de doença renal crônica estágio 4 ou superior, ou seja, pacientes que já estão em hemodiálise, idade igual ou superior a 60 anos e critérios para exclusão, idade inferior a 60 anos, assim como não apresentar o diagnóstico de doença renal crônica, obviamente. Então, além disso, nós vamos também utilizar, então, os gestores de saúde pública do município. Nós vamos para tentar compreender como a gestão de saúde ela vem acolhendo essas demandas relacionadas às necessidades dos idosos, né, que possuem alguma doença crônica já de base e que vão enfrentar um processo de falência renal no município. Então a gente vai entender quais são as ações e as políticas de atendimento que são feitas para oferecer essa população. Os locais de pesquisa, nós vamos utilizar primeiramente então as clínicas de hemodiálise, né, onde os pacientes realizam hemodiálise pelo SUS, né, vale ressaltar isso, que a clínica de hemodiálise, embora privada, ela presta serviço para o SUS. Então, os pacientes que são crônicos e que precisam de hemodiálise, eles vão hemodializar ali, na clínica renal.
Também vamos utilizar também os ambulatórios de nefrologia do Hospital Universitário com aqueles pacientes que estão entrando em hemodiálise, e aí que nós vamos pegar um momento de fala valiosíssimos, né, nesse sentido. E também a Secretaria Municipal de Saúde, né, onde nós vamos conseguir introduzir a fala dos gestores. A população da pesquisa, então, ela vai se dar com pacientes idosos com diagnóstico de doença renal crônica, né, que fazem hemodiálise no município, e também os gestores municipais de saúde, como já mencionados aqui na cidade. A coleta, então, ela vai se dar por um questionário semidirigido, ao qual eu enviei para vocês no anexo A. O método de análise e interpretação, então, vai ser utilizado o Gagneting, onde ela vai contemplar, existem 7 fases, 7 categorias de análise na Gagneting, as quais buscam detalhar o processo em si de análise, ou seja, através da fala dos sujeitos, nós não vamos nos deter apenas a um eixo X. A partir das 7 divisões da Gagneting, ela vai ser valiosa, pois nos vai dar várias dimensões do processo de adoecimento desse paciente dentro do seu contexto de vida, onde essas divisões elas vão nos proporcionar essa amplitude das falas dos sujeitos, né? Nós vamos conseguir entender o que foi de fato importante, aquilo que ele mais repetiu, e para isso, e por último, vai ser feito então a análise, a interpretação e a elaboração das propostas então de intervenção, que é a última fase aqui da Gagneting, que ela cita, depois de todas as releituras, enfim, e a separação daquilo que é importante ou daquilo que é relevante para a nossa pesquisa, para dirigir, então, para nos orientar no nosso processo de proposta de intervenção. Professores, eu acho que eu me estendi muito, vamos ver aqui, me estendi muito mesmo. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, eu espero vocês para daqui a pouco mais, nós discutimos a respeito desse projeto. Infelizmente eu não pude entrar muito em outras questões, eu gostaria de explicar um pouco mais sobre as doenças crônicas, sobre o processo de adoecimento renal patológico. Infelizmente o tempo foi curto para isso, mas agora daqui um pouco mais eu espero que a gente tenha a oportunidade de debater um pouco mais sobre isso. Obviamente o instrumento foi todo pautado na resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, né? Então todas as questões aqui foram feitas então com base nos preceitos éticos vigentes no país, né? A construção do termo de consentimento livre esclarecido, todos os documentos então eles vão ser submetidos com maior sigilo, não levando ônus nenhum para o paciente, sempre respeitando seu livre-arbítrio. Tá ok, professores? Eu agradeço a atenção de vocês, meu muito obrigado e até breve.